Olá, eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UCAcast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabella Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Nesse episódio, recebemos Anderson Mendes, presidente da Unidas Autogestões. Anderson é especialista em governança corporativa, certificado em desenvolvimento de dirigentes, gestão de serviços de saúde pela Fundação Dom Cabral, pós-graduado em gestão estratégica de negócios em saúde e gestão de serviços de saúde. Atualmente, também é gerente executivo da CACI e membro titular do Conselho de Saúde e da Câmara de Saúde Suplementar da ANS, além de conselheiro do Instituto Ética e Saúde. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, é um prazer. Lucas, boa tarde, bom dia e boa noite, né? Porque nós não sabemos quando os nossos ouvintes estarão assistindo a nossa série especial, depende né? Do fuso, né? Depende do fuso. Tá lá no longe. Exatamente. Mas enfim, eu quero essa parte, a gente... Não há necessidade, não. Eu quero começar este podcast falando da Unidas, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, que completa esse ano, Anderson, 20 anos de atividade e que hoje congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas, que correspondem a 11% do total de vidas do setor de saúde suplementar. Quando pensamos em futuro, qual o papel da Unidas no segmento de saúde suplementar? Bom, também queria cumprimentar aqui o Lucas, amigo e parceiro também da Unidas. M3BS está sempre com a gente também nesse propósito que a Unidas tem de buscar a sustentabilidade das empresas de autogestão. Entendemos que é um segmento importante para a saúde no Brasil, é um segmento que tem características que estão no DNA, né, do que a gente considera como mais adequado como proposta de saúde, alinhando muito a saúde corporativa, a saúde do trabalhador, dos empregados, com a saúde da família, com a saúde, né, de todos aqueles que participam desse ecossistema de autogestão. Então, a Unidas tem um propósito muito forte de auxiliar as autogestões a vencer, né, as barreiras que não são poucas dentro desse desafio de saúde. O mercado de saúde passa por uma concentração muito forte, né, isso é natural. Inclusive, todo o mercado que tende a uma regulação forte, ele tende a essa concentração, isso é natural dos mercados e não vai ser diferente na saúde. E as autogestões têm limitações, inclusive regulatórias, e até mesmo da sua natureza, né, em se consolidar, porque a gente tem como característica vestir a roupa de cada associação, de cada empresa. A gente tem essa característica de ter esse plano que a gente chama de plano boutique, né, dentro da característica. Eu que sou executivo da CACI, o Plano de Saúde dos Funcionários do Banco do Brasil, nós temos beneficiários em 3.800 municípios. Nós temos beneficiário onde o mercado privado não está. Então, eu tenho que fazer essa cobertura, eu tenho que atender esse colega que está no interior do Amazonas, do Pará, da Bahia, de Minas. Eu não posso fazer escolhas, né? E nem queremos fazê-las, obviamente. Então, essa é uma característica. Se eu tenho o plano do PASA, que faz toda a administração do Plano de Saúde da Vale do Rio Doce, eu estou em plantas da Vale, em locais que só existe a mina da Vale, não existe mais nada. E lá eu tenho que prover, às vezes, da atenção básica à atenção terciária. A Vale possui hospitais próprios para cuidar da saúde dessas pessoas. Então, essa característica de ter esse plano de saúde, né, como a gente fala, que no nosso caso a gente nem se considera tanto um plano de saúde, mas uma instituição de assistência à saúde, a gente tem essa característica de ter esse modelo boutique mesmo, esse modelo que se encaixa dentro da necessidade de cada associação, de cada grupo de pessoas, de cada empresa, né, às vezes gerida por RH, às vezes não gerida. Então, a sustentabilidade nossa, ela passa por um modelo em que a gente precise cada vez mais compartilhar, né, entre nós as soluções e os caminhos, e também a trabalhar de forma conjunta, mesmo não podendo se consolidar como M&A, como é muito comum no mercado aberto, mas a gente precisa ter mais compartilhamento,
para que a gente possa sobreviver. E a Unidas é esse hub, a Unidas é essa sala de reunião que tem na sua essência o mesmo propósito das autogestões, também uma entidade sem fins lucrativos, também uma entidade pro bono, né? Nós, diretores e presidente da Unidas, trabalhamos na Unidas pro bono, né? Nossa receita vem da nossa afiliada, né? No meu caso, da própria CACI. Então, a gente carrega esse DNA das autogestões de incentivo total ao setor, né? Ao segmento de autogestão. E, é claro, trazendo aquilo que a gente sempre teve de protagonismo, né? As autogestões foram pioneiras, a CACI existe há 74 anos. Então, praticamente, plano de saúde no Brasil começou através das autogestões, através dos planos criados aí pelas empresas, pelos empregados, né? Em frente ao antigo INAMPS, né? Ao antigo Sistema de Saúde do Brasil. E a gente carrega, então, esse DNA da saúde, somos muito próximos ao SUS, modelo que a gente defende, que a gente acredita e que a gente quer ver cada vez mais forte. Então, temos essa solidariedade também como ponto forte do nosso segmento. Então, esse é o propósito, né? O propósito da Unidas é esse, é de levar, a gente não quer tomar espaço de ninguém, a gente não tem objetivos de crescer, de se tornar único, de se tornar... mas sim de prevalecer, de se manter dentro desse segmento, trazendo essa característica tão importante, tão inovadora. Quando a gente fala hoje, por exemplo, no Brasil, de atenção primária, de prevenção, promoção, as autogestões já fazem isso há muitos anos. A CACI tem 23 anos de clínicas APS montadas e trabalhando, e com pessoas sendo geridas do seu cuidado de forma preventiva já há muito tempo. Então, modelos hoje que são copiados, modelos hoje que são tidos como referência, em que a gente já fazia isso já há algum tempo. E acho que a gente tem que continuar fazendo isso, continuar trazendo esse protagonismo para o setor. Muito interessante essa abordagem que você faz, Anderson, com relação ao protagonismo das instituições de autogestão para o sistema, né, para o ecossistema de saúde brasileiro. Né? Mas analisando a pesquisa nacional Saúde Unidas 2022, a gente percebe uma certa estabilidade com relação aos números. Né? Há um planejamento estratégico com relação ao crescimento, ou que vise o crescimento. Como é que você vê? Quais são as perspectivas do setor com relação aos números, né? Você percebe que há uma tendência de estabilidade no médio e longo prazo ou a intenção é justamente reverter esse cenário, tentar ampliar a atuação das autogestões nesses... O nosso objetivo é ampliar, obviamente, e aí deixando bem claro que não é uma ampliação por uma questão de market share ou por uma questão de ocupação maior de mercado, mas é uma ampliação pela necessidade que se tem de sobrevivência, né? O mercado de saúde, assim como o mercado segurador, ele depende de massa, né? A massa é que vai fazer a diluição de risco, é que vai fazer... E o nosso grande ponto nesse sentido não é nem tanto o número por si, mas é a falta de oxigenação. Então, nós temos uma carteira que vai envelhecendo e a gente tem dificuldade em atrair novos entrantes. Como eu falei, a origem, né, a gênese da autogestão estão nas empresas, estão no corporativo das empresas, né, no RH das empresas, é a nossa gênese. As empresas hoje cada vez contratam menos. Né? Quando eu entrei no Banco do Brasil, a gente era quase 140 mil colegas. Hoje somos poucos mais de 70, né? Então, nós estamos falando de 50% de menos funcionários nas empresas, e é o natural, isso é o que deve acontecer realmente com a evolução, né, da transformação digital, das questões eletrônicas. Cada vez as empresas hoje contratam menos, então isso para a gente é um ponto de preocupação, porque você não oxigena essa carteira, você não consegue traduzir, e o pacto intergeracional num sistema de saúde ele é muito importante, porque os idosos com certeza vão utilizar mais o sistema, vão depender mais desse sistema. Então, a nossa necessidade de crescer, ela vem pela própria sobrevivência, né? Ela vem menos por uma visão de mercado, por uma visão, como eu falei, de market share, mas por uma visão de sobrevivência. E a gente tem algumas barreiras, a gente precisa vencer algumas barreiras, inclusive regulatórias, que a gente entende que é uma interpretação equivocada da agência. Não há na Lei 9656, que criou o Plano de Saúde, qualquer barreira a uma maior penetração das autogestões, mas a ANS, ela reconhece como um grupo muito fechado e ela não permite, por exemplo, que eu possa unir
o Banco do Brasil com as seguradoras, por exemplo, e criar, né, um plano que seja administrado comumente por essas empresas. Mas a gente depende disso, porque se eu ficar fechado apenas no grupo Banco do Brasil, como eu falei, cada vez menos colaborador, menos funcionário, a tendência é que o plano de saúde ligado ao Banco do Brasil seja cada vez menor, né? Não tem E a como... falta de oxigenação, como você observou também. Exatamente. Então a gente precisa, né, e estamos fazendo esse debate com a agência, estamos analisando todas essas questões para que a gente possa encontrar formas de poder criar dentro do sistema de saúde brasileiro uma opção que seja autogestão. O que a gente quer é colocar para as empresas, assim, ó, você pode contratar uma seguradora, você pode contratar uma medicina de grupo, você pode contratar uma seguradora, ou você pode ter uma autogestão. Mas isso tem que ser viável e isso tem que ser economicamente ativo. Com empresas relativamente pequenas, no modelo que é hoje, ela sozinha é inviável. Porque um grande fato que faz que uma empresa participe, por exemplo, de um grupo na medicina de grupo, numa seguradora, é fazer parte do pool de risco. Eu coloco aqueles meus 50 colaboradores, aqueles meus 100 colaboradores dentro de um pool maior de risco, e isso faz com que a gente tenha uma diluição desse e um prêmio mais acessível. Se eu coloco 50 pessoas num plano que só pode ter 50 pessoas, é inviável. Uma pessoa que tiver um risco, ele acaba... Então, a gente precisa criar esses pools de autogestão para que a gente possa também ter essa opção como uma opção para, hoje, quem contrata, porque 70% dos planos de saúde no Brasil são contratados via planos empresariais. Tem alguma participação da empresa. Essa é a realidade brasileira. Não é foco, nem é desejo da autogestão, por exemplo, ter um plano de mercado aberto, ter um plano pessoa física aberto. Isso não é do nosso interesse, não é da nossa vocação, isso não é do nosso DNA. Deixamos isso para quem tem esse know-how, para quem tem essa aptidão e já está, né, maduro o suficiente nesse mercado. Mas em relação aos planos corporativos, a gente tem muita experiência e muito a agregar e temos expectativa que a gente consiga vencer essas barreiras para sustentabilidade. Como eu falei, não é para alguma margeamento, até porque não temos fins lucrativos, então não faz interesse eu crescer market share para aumentar o meu lucro. Não é o foco. É aumentar o market share para constituir a sobrevivência. E eu acho muito interessante, queria te parabenizar, Anderson, pelo filme, pelos 20 anos, o filme que foi feito, que tem uma mensagem muito interessante, tem uma mensagem muito bonita. É um filme bonito, né? Um filme emotivo, digamos assim, e eu acho que reproduz bem esse binômio que você colocou na primeira resposta de solidariedade e compartilhamento. Sim. Quem sabe os empresários brasileiros, já que a gente está nesse sistema, precisem exatamente ver na Unidas esse parceiro, né? essa composição de solidariedade e compartilhamento, e nós vamos ter na pesquisa que a nossa produção fez, a gente vai perceber, mas queria registrar porque tive a oportunidade de ver o filme e acho que vocês estão numa linha muito interessante e acho que isso é uma necessidade para os empresários que obviamente têm condições de adotar a autogestão. Mas entre as comissões da Unidas, e não são poucas, né, nós sabemos que temos diversas áreas de atuação, há a de inovação, tecnologia e gestão da informação. Na perspectiva da tecnologia, já que a gente está nesse programa que se propõe a falar de saúde e futuro, né, nessa série especial, quais os destaques adotados pelas instituições de autogestão e que irão aprimorar os serviços e impactar eventualmente os usuários? Quer dizer, como é visto por esse grupo de empresas que adotaram a autogestão, a questão da tecnologia? Como é que você, Anderson, vê isso? A tecnologia, ela é fundamental, né? Nós estamos vivendo uma transformação digital, já existe alguns autores falando em revolução 5.0, né? Nós mal saímos da 4.0, já está se falando em 5.0. Meu background original é de TI, minha primeira formação foi sistema de informação, então é um tema que eu gosto muito e defendo muito. Mas, ao mesmo tempo, tenho muitas críticas, né? A tecnologia, ela hoje não é mais um meio, né? A tecnologia hoje ela é o fim, né? As empresas são quase que todas empresas de tecnologia, né? Um hospital passa a ser hoje quase uma empresa de tecnologia. Mas o uso da tecnologia ele tem que estar associado de fato, a entrega de valor, né? De fato, aquilo que faz
a sua missão. Enquanto gestora de saúde da nossa população, nós temos que entender que a tecnologia ela tem que ser utilizada da maneira correta. Então, qual é a sua estratégia de cuidado e aonde a tecnologia vai ser adequada e aonde ela vai ser utilizada e que tecnologia eu preciso para me ajudar nessa jornada de cuidado do meu paciente. Esse é o ponto que a gente vem trabalhando. Então, quais são os caminhos que nós escolhemos, né? Nós escolhemos o caminho da interoperabilidade. A gente acredita ser muito importante que os dados do paciente, os dados das pessoas possam ser comunicáveis entre todos os atores do sistema, talvez seja a palavra mais fácil de falar aqui ao vivo, né? Porque falar interoperabilidade já é uma palavra que você tem que falar quase que direto, senão você não consegue fazer, né? Mas, então, esses dados têm que ser comunicáveis entre esses atores, né? Então, nós estamos trabalhando um Wallet Health, que seria uma carteira de saúde das pessoas, em que você passa a ter, né, um acesso ao seu prontuário digital e decide com quem você quer compartilhar o seu prontuário e de quem você quer acessar os dados para o seu prontuário. Numa visão muito particular de cada beneficiário. Isso é muito importante para que eu tenha, então, menos desperdícios, né? Para que eu saiba que o resultado do exame que eu fiz no mês passado ele é atual, ele serve para a análise que eu estou fazendo hoje, não preciso repetir esse exame. E isso é o modelo mais simples, eu estou falando daquilo que é o mais banal, né? Mas a troca de informação ela potencializa muito mais coisas. E esse desenho ele traz a possibilidade de um uso maior de tecnologia. A gente sempre fala assim, por que a necessidade de um prontuário compartilhado, um prontuário digital? Primeiro que o prontuário que a gente diz que é do paciente não é. Ele é meu prontuário no Hospital X, ele é meu prontuário na Clínica Y, ele é o meu prontuário no Laboratório Z, mas eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso. Eu não consigo falar assim, cara, me junta todos os meus dados de todos os exames que eu fiz, as consultas, as internações, eu quero ter isso à mão. Eu não tenho acesso. Então, esse prontuário que é meu, na verdade, não é meu, porque a posse dele não está comigo. Trazendo para o termo jurídico, eu tenho aquilo do qual eu detenho a posse. Exatamente. Se a posse está comigo, é meu. Agora, se a posse não está comigo e não é acessível a mim, isso não é meu. Isso é de alguém menos meu. Então, a gente defende que, ao passo em que você cria essa estrutura de que, de fato, o paciente, o beneficiário, passa a ser dono dessa informação, ele decide como usar essa informação para cuidar da sua própria saúde. Então, se hoje eu decido assim, Cassi, eu quero compartilhar o meu dado de saúde com você, quero que você compartilhe comigo. Eu tenho 23 anos de Cassi. São 23 anos de dado de informação a ser baixado na minha carteira de saúde. E eu passo a ter uma informação sobre mim que talvez até eu não conheça de fato, porque você vai fazendo isso, né, ao longo do tempo, você não tem uma memória de tudo que você fez. Associado a isso, eu trago a percepção pessoal. Então, eu sempre falo, essas tecnologias elas são a ponta do iceberg. O trabalho que você pode construir de fato em cima delas é que ganha. Hoje se discute no mundo terapia digital. É um ponto que a gente está trazendo, inclusive, é foco do nosso congresso esse ano, que é engajar as pessoas através desse mundo digital. Isso é importante, né? Hoje a gente tem mais contato com o smartphone do que com a esposa, com o filho, com a mãe, né? Então, por que não usar dessa ferramenta para te ajudar na sua coordenação de cuidado? Mas essa terapia digital, ela tem como base informação. Se não tiver dados, se eu não tiver informação, não tem como construir isso. Aí eu preciso, então, desse dado compartilhado. Imagine você ter um tutor ou um médico de família, um gatekeeper, os nomes que a gente quiser utilizar aí, dos mais vastos, mas alguém que te ajude nessa coordenação de cuidado, alinhando, então, os seus dados clínicos, seus dados de exame, de serviços, aos seus dados de consumo, aos seus dados de exercício. Porque nesse Wallet Health eu posso incluir os dados do meu smartphone, eu posso incluir os dados do meu relógio, eu posso incluir os dados da minha balança, eu posso incluir os dados do meu iFood, eu posso incluir dados de diversas formas. E eu começo a cruzar, então, que o seu colesterol está em níveis mais aceitáveis quando você tinha uma rotina de exercícios mais
mais perenes, né? Me fugiu aqui, desculpa a palavra. Constantes. Mais constantes, exatamente. Então, naquele momento em que você define que a sua atividade física, que a sua alimentação está mais adequada, né? Com hábitos mais saudáveis, você consegue perceber que seus marcadores de saúde estão melhores. Imagine você criar essa possibilidade. Qual é o engajamento das pessoas a partir dessa informação? Né? Porque hoje são desassociados, né? Hoje você grava no relógio todos os exercícios que você faz e acompanha o seu ritmo. Mas você não consegue cruzar essa informação com os dados que você tem de saúde, porque você não tem acesso a esse dado. Quando você faz o exame, você vê uma fotografia, mas esse dado não está com você no dia a dia, você não está acompanhando. Você não tá... Dificilmente a gente consegue ver a evolução. Poucas pessoas pegam seus exames e verificam assim, como é que eu estava 10 anos atrás? Porque em saúde isso é muito importante. Pior do que a pessoa ter um colesterol de 202, ou 204, ou 210, é ele sempre ter um colesterol de 180 e passar de repente a ter 210. Agora, se ele é uma pessoa que convive com esse colesterol de 202 a vida toda, está normalizado. Está dentro de uma prática que você consegue contornar. Isso quem me disse foi um médico que cuida da minha saúde. Então, estou só replicando. Então, a questão da variabilidade ela é muito importante. Quer dizer, o que você está tendo de reflexo na sua saúde que tem a ver com aquilo que você consome, que tem a ver com os hábitos de vida que você tem. Então, a gente acredita, né, a Unidas, as nossas empresas, né, porque nós somos... As Unidas são as empresas, né? Eu estou aqui Unidas, mas eu sou Cassi. Nós acreditamos que a informação, né, o dado compartilhado, tendo interoperabilidade, tendo essa comunicação entre os atores, vão fazer com que a gente tenha maior visibilidade e maior transparência sobre tudo o que acontece com a gente. E aí como intervir e como fazer. A pílula que deveria ser inventada hoje por qualquer laboratório, a pílula que eu gostaria que a farmacêutica inventasse, seria a pílula da mudança de comportamento. Esse é o grande mal, a grande epidemia que nós vivemos. Porque as pessoas ainda têm uma falsa sensação de que podem ter hábitos não saudáveis, alimentação não saudável, e à noite tomar um remedinho e resolver o seu problema. Eu vou tomar um comprimido hoje à noite e amanhã eu acordei com tudo aquilo. Não há ainda, ninguém inventou essa bala de prata ou essa pílula mágica. Né? A construção de saúde ela vem através de mudanças de hábito. Mudanças de hábitos que fazem que, cotidianamente, você torne isso um costume, isso um hábito, e que isso vai fazendo cada vez melhor para você. Então, a gente entende que temos que usar essa revolução digital para alcançar esse objetivo. Né? Esse é um dos caminhos. E o outro, que é muito importante, é como a gente contrata e como a gente organiza os sistemas de saúde para atender essas pessoas. Então, se eu tenho no pilar, que eu tenho então agora um beneficiário, que ele tem muito mais dados, e esses dados são comunicáveis entre os atores, como eu então defino como contratar esses atores e como gerenciar o serviço desses atores. As autogestões têm por natureza não serem verticalizadas, não é nossa gênese não está em ter hospitais, salvo quando é extremamente necessário. Às vezes, quando você está, o caso que eu citei, por exemplo, da Vale, em Carajás, não tem serviço de saúde, eu preciso montar, mas essas são exceções. A nossa gênese é de parceria mesmo com o mercado. Mas como eu contrato esse serviço? Então, a tecnologia vem para me ajudar a fazer o quê? A medir a entrega de valor, o famoso VBHC, que a gente fala, né? Mas, de fato, assim, o que eu quero entregar para o meu beneficiário? Porque a gente faz hoje uma coisa muito errada, que é a gente parte do processo de atendimento para eu gerar a remuneração que eu dou ao serviço. O famoso fee for service, já tão combatido. Então, eu tenho, quanto mais o cara produz, quanto mais ele realiza, mais eu valorizo aquele prestador, aquele serviço, aquele médico. Deveria ser o contrário. O que eu quero entregar para o beneficiário? O que eu preciso? Qual é o resultado em saúde que eu preciso para esse beneficiário? Esse é o resultado que eu busco. Quem são os players que melhor entregam esse resultado? Esses têm que ser os meus players mais bem valorizados. E aí eu vou discutir como remunerá-los dessa forma. E daí para trás, fazer como que eu carrego essa jornada, né? De informação e, consequentemente, de remuneração. Então, a gente faz aqui a discussão de remuneração sem fazer a discussão de desfecho, sem fazer a discussão do que eu quero como resultado. Então, eu preciso fazer... a gente faz o rabo puxar o cachorro. A gente precisa inverter isso. A gente tem que dizer o que eu quero entregar para o beneficiário
e como eu crio uma jornada para poder fazer isso. Vou dar um exemplo, a primeira linha de cuidado que nós estamos criando, a Unidas criou, é a primeira instituição no Brasil a criar um escritório de VBHC, nos moldes que as empresas tinham de PMO, né, se criava o escritório de projeto para que você tivessem pessoas focadas na gestão de projetos, gestão de risco, gestão de RH, né, gestão de entregáveis ali daquele projeto. Nós criamos um VBHC, que é um escritório onde as pessoas estão focadas nessa discussão de entrega de valor e a remuneração por essa entrega de valor. Participam 8 empresas importantes para a gente lá no nosso segmento. E temos o apoio da 2IM, que tem como seu, né, o seu head ali, o César Bicalaf, que é um dos grandes mentores desse processo de VBHC no Brasil, assim como a Márcia McKedincy, assim como o Nóbrega, existem outras pessoas, mas o Bicalaf é uma das referências, porque a gente precisa fazer isso acontecer. E dentro desse escritório, a primeira linha de cuidado que a gente está trabalhando para a discussão de VBHC é o câncer de próstata. Então, quando eu falo do tratamento de câncer de próstata, eu tenho que discutir o quê? Quanto que eu vou pagar na rádio? Quantas sessões eu vou fazer? Se eu vou fazer cirurgia? Não, a discussão que eu tenho que fazer é assim, o que eu quero com esse paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata? A primeira coisa que eu quero com ele é que ele tenha todos os prognósticos possíveis e a discussão do melhor tratamento, que pode ser, em algum momento, até não tratar. Você tem que colocar para ele a pertinência dos tratamentos para que, em conjunto com o paciente, você decida qual caminho você vai seguir. Então, começa o VBHC no diagnóstico. Você discute valor em saúde no diagnóstico. Porque uma das opções em qualquer situação de saúde pode ser, inclusive, não tratar. Cara, vamos acompanhar, segue a vida, vamos lá. Não, é preciso tratar, temos indicação, evidência científica que o melhor tratamento é esse, então a escolha do tratamento passa a ser a segunda entrega de valor, onde eu vou escolher o melhor tratamento para ele. Escolher o melhor tratamento para ele, o que eu quero entregar para ele? Quais são os benefícios de uma pessoa que busca um tratamento de câncer de próstata e quais são as sequelas que ele não quer ter? Câncer de próstata é fácil de falar porque, assim, um homem que faz um tratamento de câncer de próstata não quer ter incontinência urinária, não quer ter impotência e quer, claro, obviamente, sanar qualquer risco de metástase, de qualquer risco de agravamento dessa doença, para que ele volte ao trabalho o mais rápido possível, ou à sua vida laboral, ou à sua vida cotidiana, da maneira mais rápida possível. Esses indicadores precisam ser medidos. A gente precisa medir isso. Bom, de quem eu estou tratando, quantos ficaram com incontinência? Quantos ficaram com impotência? Quantos voltaram? Quantos tiveram dor? Essas informações são mais importantes do que quantas sessões de radioterapia eu fiz, ou quantas sessões de quimioterapia eu fiz. Essa é a entrega de valor que a gente precisa. Então, isso exemplifica muito como é, de fato, você usar a tecnologia, porque sem tecnologia, sem informação, como você vai medir isso? E aí eu preciso, de novo, do apoio dele. Porque várias dessas informações, quem vai me dar é o beneficiário. Não é o médico dele. Não é o serviço dele. Quem vai me dar é ele. Ele vai me dizer, cara, estou ótimo. Estou bem. Não estou legal. Cara, não foi bom. E isso vai compor, né, um conjunto de KPIs, de indicadores, que vão fazer com que eu entenda que aquele serviço prestou o melhor atendimento, entregou o melhor valor de saúde para aquele beneficiário. E aí eu discuto como remunerar isso. Cara, se essa é meu dever, essa é a minha missão, né? E a autogestão tem isso como vocação. A gente tem a primeira linha. Nossa preocupação é que a primeira linha seja assistência e não a última linha do balanço, né? Essa é a nossa preocupação. Mas a gente precisa ter a última linha do balanço, azul, positiva, para que a gente seja sustentável. Ninguém trabalha também ficando vermelho. Então a tecnologia ela tem que entrar nesse cenário, num cenário em que ela nos ajude na missão. Ela tem que ser algo que faça a minha missão ser atingida, ser alcançada. Ô Anderson, muito interessante isso que você falou, principalmente por conta da maior interação, principalmente do próprio beneficiário com relação ao acesso dos próprios dados, né? A partir do momento que ele tem o acesso, a propriedade, a posse, como você observou, né, até usando o termo jurídico, dos dados, ele acaba interagindo melhor com os outros fornecedores, com os tratamentos, com os médicos, e também incorpora aquilo no dia a dia dele e consegue fazer, de certa forma, mais facilmente uma transformação da sua vida, né?
da sua forma, intensifica treinos aí, como você observou, a prática esportiva, ou melhora a alimentação, e de alguma forma ele vê mais facilmente o resultado, o impacto daquela mudança na própria saúde. Muito interessante e fico muito feliz de saber que esse é um dos temas, né, da terapia digital e a sustentabilidade das autogestões, que é um dos temas do 25º Congresso Internacional promovido pela Unidas, que acontecerá em Florianópolis de 16 a 18 de novembro, não é isso? Então me fala um pouco mais, porque é muito interessante esse tema. O que mais esse congresso vai trazer aí de novidade? O que vai trazer de discussão? O que a gente vai poder observar lá? Porque a gente vai, viu, André? A gente vai participar lá desse... Nós vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao Nós vivo. vamos fazer ao vivo. Saúde e Futuro ao vivo, diretamente do Congresso da Unidas. Olha uma ideia surgindo aí, Anderson. Já está comprometido agora. Aqui nessa Promessa mesa é aqui dívida. sentou, a pessoa se empolga, aqui acaba prometendo, depois a gente cobra, viu? Não, promessa é dívida. Mas fala um pouco mais pra gente sobre a programação e expectativas desse encontro aí tão importante para o ecossistema de saúde. A gente tem tido, né, a Unidas está completando 20 anos, Lucas, como você falou aqui no início, né, e a gente é muito feliz por isso, mas as autogestões já se organizavam antes disso, obviamente. Esse nome Unidas vem da junção de diversas entidades que já defendiam, eram entidades mais regionais, e a Unidas trouxe esse caráter mais federativo, né, mais nacional. E o nome Unidas, né, que hoje às vezes é confundido com a locadora de veículo, mas ele vem justamente pela união dessas federações que defendiam. E essas federações já tinham, né, o seu congresso nacional, que era feito de forma conjunta. Então, nós estamos no 25º Congresso. Então, assim, as pessoas perguntam, mas a Unidas tem 20 anos, 25º Congresso? Sim, por conta dessa lógica de que o Congresso já existia antes da Unidas e a gente manteve isso para deixar claro, né, de que não começou as autogestões ou a sua defesa naquele momento. Isso já existia antes. E o nosso congresso, né, aqui sem falsa modéstia, é realmente hoje um congresso que se tornou uma referência hoje dentro do mercado de saúde. A gente tem tido a grata surpresa e satisfação de ter sempre cada vez mais participantes, né? M3BS é um dos recém-chegados já junto com a gente no congresso. E é um momento muito importante para que a gente debata esses temas, como transformação digital, como medicina de estilo de vida. Vamos trazer um painel muito importante para discutir, né, como que a metodologia hoje existente, como que a ciência hoje discute, né, a medicina de estilo de vida, como eu discuto o comportamento. Desde o conhecimento em que estágio estamos cada um de nós, para a mudança, porque isso é importante, né? Eu tenho que reconhecer em cada pessoa em que estágio ele está para essa mudança. Não adianta eu querer falar sobre um tratamento anti-tabagismo com alguém que não quer parar de fumar. Eu tenho que, nesse momento, trazer outras questões com ele para que ele esteja, em algum momento, preparado para essa mudança. E aí, quando ele estiver preparado para a mudança, você vai entrar com aquela intervenção para fazer. É claro que eu estou falando aqui de forma bem simples, né, para o leitor em geral, senão o pessoal da medicina estilo de vida briga comigo. Mas você está simplificando muita coisa. Não, é só para a gente ganhar mais adeptos. Mas isso é realmente... Então, assim, hoje a ciência evoluiu muito, né? A ciência do comportamento ela evoluiu muito. E a gente precisa trazer isso para o Congresso para que as pessoas atentem a esse detalhe. O Congresso tem essa... a gente fala que o nosso Congresso ele não é para debater aquilo que sempre se debate. Mesmo que às vezes a gente tenha que colocar alguma coisa, porque faz parte da vontade do nosso público também em entender o posicionamento da Unidas, o posicionamento de alguém, a gente leva isso para lá. Mas a gente tem uma preocupação muito grande em levar temas que possam, de novo, fazer a diferença, né, daquilo que não está se conversando, daquilo que não está se fazendo, mas que a gente percebe que tem iniciativas acontecendo e são muito positivas. A gente precisa compartilhar isso para que as empresas se atentem a essas novas formas, né, essa nova ciência para a solução do que a gente procura, que são hábitos de vida e prevenção, promoção, como eu falei, está na nossa gênese, cuidar dessa maneira mais proativa da saúde das pessoas. Vamos trazer também tecnologia, obviamente, vamos discutir como que o uso de dados vem ajudando nessa coordenação de cuidado, isso é importante para a sobrevivência. Vamos debater temas que são importantes também
para a discussão do sistema de saúde. Nós estamos hoje numa discussão de rol taxativo, rol exemplificativo. A gente precisa debater sobre isso, entender possíveis impactos, né? Tem hoje mais de 40 projetos de lei no Congresso para modificar esse tema. A gente acredita que dificilmente não sai alguma alteração, talvez não fique como alguns queiram, não fique como está, mas eu acredito que dificilmente a gente não vai ter alguma mudança nesse cenário, e o Congresso é o momento da gente debater como lidar com essas mudanças e como isso impacta no nosso dia a dia. Então, são debates muito importantes e o que a gente traz é uma proposta muito provocativa, né? O Congresso ele tem que ser algo que mexa com as pessoas. A gente quer que todo mundo que participe saia de lá diferente do que chegou. E para trazer aqui um spoiler, né, do nosso congresso, nós teremos como a última palestra, aquela que a gente sai, né, já do congresso com muitas ideias e com a cachola muito mexida, nós teremos a participação do Leandro Carnal, que é uma pessoa extremamente conhecidíssima, né, que vai fazer então o fechamento do nosso congresso para que a gente possa sair de lá mais impactado ainda, né? Alinhando toda essa questão comportamental e filosófica que ele traz com muita propriedade a todo o conteúdo técnico e científico que a gente discutiu ao longo dos 3 dias, né? São 2 dias e meio de congresso. Então já estamos aí certos, contratados e já agendados para que a gente finalize esse congresso com essa discussão tão importante, porque no final de tudo, né, na nossa vida, a filosofia é a base de tudo, é a base de todo o nosso relacionamento e de tudo aquilo que a gente precisa construir enquanto gestores e enquanto beneficiários. Então, fica um convite aqui a todos que estão nos ouvindo, né, a todos vocês que participem, que estejam lá conosco. Estamos fazendo com muito carinho para que o Congresso traga essas provocações e que todo mundo saia de lá diferente do que chegou e com muita provocação e com muita vontade de fazer diferente. Muito bem. Bom, já temos o primeiro furo do Saúde e Futuro, que é a presença do Karnal no Congresso. É a primeira informação inédita aí, é o que eu agradeço muito. A segunda, né, ao André? meu... A primeira é o podcast ao vivo lá. O podcast ao vivo é um compromisso. É um compromisso. Ele já não é mais um furo, ele já é um compromisso. Nós vamos estar lá transmitindo diretamente. Esse nem eu sabia. Não, mas era uma surpresa. Esse nem eu sabia. Os nossos convidados aqui são submetidos a surpresas. Isso é ótimo. Agradáveis, Isso é ótimo. sempre, Isso sem é dúvida nenhuma. Anderson, aqui a gente não tá. A gente faz um roteiro sempre em respeito até aos convidados, mas surgiu uma dúvida jornalística que eu queria te Tipo uma casca de perguntar. banana, assim. Né? Não, eu nunca faria isso. É que me lembro que, alguns anos atrás, é porque você falou que a autogestão não é verticalizada. Eu só queria pegar isso porque, há alguns anos atrás, em atividade profissional, cobrindo, eventualmente, a área de saúde, eu me lembro de algumas experiências e tenho conhecimento delas no Rio Grande do Sul, que não significa que não haja em outros lugares, Sim. mas alguns anos de empresários no Rio Grande do Sul que se juntavam e acabavam promovendo a construção de hospitais, etc. e tal, de centros clínicos, até para que atendesse aos seus planos próprios, né? Sim. Então, quer dizer, criar. Isso isso você tem registro disso? Desculpa, eu estou fugindo um pouco, mas porque você foi tão taxativo da não verticalização e me lembro que há alguns anos atrás, mais de 25, com certeza, nós chegamos a ter algumas experiências. Isso existe? Isso deixou de existir? Como é que... Não, existe, né? Como eu disse, tem o caso das necessidades, como é o caso, por exemplo, que eu citei aqui, né? Da própria Vale, que tem uma planta, um local que não tem oferta de serviço, ela tem que produzir esse recurso para aquelas pessoas que vão ali trabalhar. É um papel social também da empresa, eu acho que muito importante. Eu não sou contra, nem a favor da verticalização, como eu não sou contra nem a favor de nada. Eu acho que você pode ter ótimas ideias, mas se você não implantá-las bem implantadas, você pode ter um fracasso e muitas vezes você queima a ideia, né? E a ideia não é ruim, o processo de implantação, às vezes, que não for a melhor escolha. Quando eu digo de verticalização nas autogestões, é porque não está na nossa gênese, não está no nosso existem hoje vários planos que são muito bem sucedidos, inclusive planos hoje que são os mais... os que a gente vê, né, a maior curva de crescimento, são planos que inclusive começaram enquanto eram hospitais, quer dizer, era um hospital
que criou um plano de saúde e a partir daí, então, vem se tornando cada vez uma referência. Então, o que eu defendo é que o mercado, ele é um oceano, e é um oceano grande, que ele pode ser navegado por diversas frentes. Não há aqui a melhor ou a pior, né? A gente entende, por exemplo, que quando uma cooperativa ela vai construir um hospital, ela tem na sua gênese o trabalho profissional de saúde, né? O trabalho do médico, é uma cooperativa médica. Cara, montar um hospital faz muito sentido porque está na gênese dela conhecer o serviço de saúde. As autogestões têm na sua gestão bancários, petroleiros, metalúrgicos. Não conhecemos de hospital. Não conhecemos de hospital. Tem tanta gente boa fazendo isso, será que eu não consigo estabelecer parceria? Porque se esse fosse o modelo ideal, o que vai ser do Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz? São planos que não, são hospitais que não têm plano de saúde. Nós vamos fechar essas instituições porque só pode ser verticalizado? Eu não acredito nisso. Eu acredito que há espaço para todos e há aqueles que, na sua essência, têm a gestão hospitalar, de serviço, de clínica, de laboratório, como a sua origem e competência para fazer isso e, ao mesmo tempo, gerir o plano de saúde. Não é o caso das nossas autogestões. Por fim, há também na nossa posição, né, e aí nem nossa, vou ser bem sincero, na minha, Anderson falando, eu defendo muito o modelo de especialidades e o modelo de centro de referência. Eu, sinceramente, Anderson, não acredito que a gente vai conseguir construir instituições que elas sejam boas em tudo e adequadas em tudo. Porque se você tem, mesmo que a gente, não quero citar nome, mas eu tenho um hospital de maior referência de São Paulo, do Brasil. Será que é lá que eu devo fazer tudo? Será que é lá, por exemplo, que eu devo fazer um parto de uma parturiente sem gravidades? Um parto? Será que eu preciso usar essa infraestrutura tão cara, tão de ponta, para fazer um procedimento que hoje se discute fazer em casa? Eu não estou querendo polemizar, mas será que uma unha encravada tenha que ser resolvida no hospital de maior complexidade do Brasil? Será que eu não teria serviços mais adequados para isso? Aonde ficaria mais eficiente? Né? O eficiente, para mim, não é fazer tudo no melhor. É fazer tudo no melhor local, no local mais adequado. E é isso, eu conseguiria talvez usar essa estrutura maior para fazer aquilo aonde talvez só ela seja capaz de fazer. Talvez alguns transplantes especiais, talvez alguns casos que são muito especiais, talvez isso eu devia deixar esse local, né, reservado para esse tipo de... Então, quando eu discuto verticalização, num processo de localidade, cara, só funciona se todo mundo usar o meu hospital. Porque se eu construir um hospital e continuar com os hospitais credenciados, esse hospital meu pode ser inviável. Eu tenho que ter volume, né? O hospital tem que ter volume, tem que girar leito, tem que girar bloco cirúrgico, tem que fazer. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a trazer todos os atendimentos que eu preciso para o meu hospital. Será que eu sou o melhor em tudo isso? O beneficiário que contrata, será que ele não queria ter um poder de escolha? Fala, cara, para esse tipo de serviço, esse hospital é referência. Para esse outro, cara, é outra equipe, é outra... Está na gênese desses grandes centros ter as suas, né? Quando a gente olha para um HCOR, vou falar público que fica mais fácil, né? A gente olha para um HCOR, a gente pensa em quê? Né? A gente pensa, né, cardíaco, a gente pensa logo dessa forma. Se eu falar aqui de não quero citar nomes aqui, porque senão fica fazendo também merchan, né? Mas quando eu falo de um cancer center, eu já tenho os meus cancer centers de referência. Então a verticalização, muitas vezes, ela pode, eu não estou dizendo que ela não é eficiente, de que ela não é necessária. Às vezes ela é o possível para se conseguir um custo adequado. Né? Ela é o possível para se conseguir trazer mais pessoas para o sistema. Ela é necessária. Mas tem que ser o único modelo? Não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ter essa variabilidade para que a gente possa entender a cada necessidade. Né? A cada necessidade aquilo que eu posso fazer. Mas a gente defende que quando a gente olha para os melhores sistemas no mundo, né, o modelo americano, que é muito fragmentado, quando se resolveu ali através do Walmart, de empresas criando, foram através de centro de excelência. Cara, não tem jeito, cirurgia de coluna eu vou fazer aqui. Porque aqui me entrega maior valor, porque aqui é mais eficiente. Então você se discute assim, não é o hospital que está mais próximo, talvez não é o hospital da minha rede. Né? É porque é isso que eu penso. Se eu construir um hospital, vamos imaginar Cassi, construir um hospital em São Paulo ou em Brasília. Brasília eu tenho
mais de 100 mil beneficiários. Eu poderia construir um hospital em Brasília. Mas eu penso, será que eu vou fazer melhor do que aqueles hospitais que já existem na região fazem? Será que não é melhor eu ter uma parceria com ele e a gente tentar ser autossustentável? Quer dizer, ele não me sangrar, literalmente não matar a galinha dos ovos de ouro, mas eu também não ter que construir uma outra estrutura, uma outra questão? Eu acredito nisso, né? Eu acredito que isso é possível, que isso seja factível. Aí a gente vai ter, então, o ecossistema funcionando. Porque o sistema de saúde, ele tem, por essência, você ter diversos prestadores, né? Não está na essência de nenhum sistema de saúde ter um único player, verticalizado ao extremo, fazendo tudo. Quando você olha para o mundo, você vê grandes players, cada um atuando dentro da sua especialidade. Então, é assim que a gente acredita, e não é nada contra o modelo verticalizado, mas ele pode ser muito bem trabalhado e estar dentro de um contexto de outro sistema, né? Dividindo esse oceano, como eu falei, um oceano muito grande, um oceano que pode ser navegado por diversos transatlânticos, aí não precisa ser só um, né? Tá certo. Paulo, eu te atropelei, né? Porque eu fiz aí, nem falei do teu curso, que é no dia 17 e 18 de outubro, já que é para fazer merchan, eu já vou fazer antes da tua pergunta. Faça esse merchan aqui, esse é Esse legal, merchan hein? é bom porque eu só tive essa curiosidade, eu acho que os nossos, que quem está acompanhando o Saúde e Futuro também sobre a questão da verticalização, achei que era importante falar. Mas nos dias 17 e 18 de outubro, Lucas Miglioli e a Leandra Vignoli estarão dando um curso de prevenção e combate à corrupção exatamente na Unidas Campus, né? Eu ia até fazer essa menção e queria saber, então, antes da pergunta do Lucas, a adesão a essa iniciativa. Eu vi que existem diversos cursos. A adesão a essa iniciativa é grande, essa iniciativa de capacitação, que me parece ser uma preocupação da Unidas, é uma preocupação constante, né? Tá dentro do nosso marco estratégico, né? Quando eu falei ali daqueles 2 pontos, né? Do Wallet Health e quando eu falei, por exemplo, do VBHC, está muito ligado à questão da tecnologia, né? Mas a gente tem outros pilares, né? De governança, de compliance e de formação. A gente entende que gestores mais bem capacitados tomarão melhores decisões, tornarão suas empresas mais sustentáveis e mais eficientes. Resumindo, essa é uma crença da Unidas que foi comprada, essa ideia, pelos nossos gestores. Como eu falei, a gênese da autogestão, que é uma instituição que nasce por um processo associativo ou por um processo empresarial, né? Uma empresa toma a iniciativa de fazer uma autogestão, ou um grupo, no caso da Cassi, não foi o banco, né? Foram um grupo de funcionários há 76 anos atrás, aí, mais de 65 anos, que se juntaram e criaram a Cassi, a associação, entendendo que eles, em conjunto, no mutualismo, poderiam prover melhor saúde para todos. Mas essa gênese traz o quê? Traz empresas que são criadas a partir de um setor não saúde, né? Todas as nossas caixas são, né, não vou falar todas, porque algumas são também de ramos de saúde, mas 98%, 99% vêm de empresas, de associações, de profissionais não de saúde. Excelentes banqueiros, excelentes bancários, né? Excelentes petroleiros, excelentes metalúrgicos, mas não de saúde. Mas eles fazem parte dessa gestão, porque como eu vou falar de um sistema de autogestão, que essas pessoas ou essas empresas não participem da gestão. Elas precisam participar. Então, eu não posso ferir esse processo e dizer assim, não vai ter mais diretor eleito, não tem mais diretor indicado, porque a gestão tem que ser de mercado, vamos contratar no mercado e vamos fazer. Muito bacana fazer isso, mas eu perco essa gênese, eu perco esse DNA. Então, o que a gente defende é o que muitas empresas estão fazendo, que é o misto, né? Quer dizer, você tem ali, então, representantes do patrocinador, do beneficiário e uma equipe capacitada de saúde de mercado para fazer esse time jogar, né? Um time precisa de goleiro e precisa de centroavante. Não adianta ter 11 goleiros ou ter 11 centroavantes. Então, você mantém, até porque as nossas instituições também formam excelentes profissionais. Se eu estiver falando, por exemplo, de um profissional de tecnologia para uma operação de saúde, o Banco do Brasil é referência em tecnologia. Com certeza eu vou trazer excelentes profissionais. Se eu estiver falando de administração e finanças, o Banco do Brasil produz excelentes administradores. Por que eu preciso no mercado trazer? Eu posso trazer essa pessoa do próprio banco. Eu trago a gênese
né, da formação daquela autogestão e mantenham uma capacidade técnica. Então, o nosso propósito é, cara, se eu tenho, então, um diretor eleito que muitas vezes ele não conhece saúde, ou um indicado que ele não conhece saúde, não vamos discutir o processo. Vamos mostrar para ele saúde. Vamos ensiná-lo saúde. As pessoas aprendem, né? Ninguém de nós aqui nasceu sabendo. Então, o processo do campus tem esse processo de formação. E aí, mais uma vez, né, no protagonismo da Unidas, nós estamos, também um espólio aqui, mas nós estamos na última fase de desenvolvimento de um programa de certificação de gestor de saúde, que é inédito no Brasil. Hoje já existe programa similar na previdência privada. Nenhum diretor, nenhum gestor, né, C-level, pode tomar posse numa empresa de previdência privada se ele não tiver essa certificação. Isso é exigido pela Previc, que é a ANS do mundo de previdência, né? Então, hoje ele tem uma trilha de conhecimento que ele precisa ter e passar por o aval de uma certificadora, o ICSS, que é a mesma certificadora que a gente está conversando aqui para a autogestão, né? Para a saúde, na verdade, não vai ser exclusiva, a gente vai deixar isso aberto para o mercado. Mas a gente vai certificar esse gestor e dizer, esse cara tem o conhecimento necessário para ser um gestor de saúde, o que é muito interessante para as empresas, porque dão um respaldo, dão uma qualificação para essa gestão, e até mesmo para a pessoa, né, para que vocês conheçam. E aqueles que chegaram e ainda não têm esse conhecimento, o Campus Unidas vai ajudar nessa formação para que amanhã ele adquira esse certificado e amanhã ele esteja apto a fazer essa gestão com mais propriedade, com mais qualificação. Então, isso está dentro do nosso DNA também, trabalhar essa formação. E a gente conta com os parceiros, assim como o M3BS, como outros professores e diversas pessoas do mercado, porque é uma formação muito mais profissional, né? Nós não temos uma veia de licenciatura, nós não queremos formar professores, nós queremos formar gestores. Então, a gente procura sempre a parceria com quem tem ali o hands-on, né? Com quem tem a mão na massa, sabe o que está fazendo, porque traz uma experiência mais prática, né? De uma forma mais prática para os nossos gestores, que é o nosso objetivo, né? Para a formação de professores, de licenciatura, nós temos as nossas faculdades, universidades que fazem isso muito bem, não é do nosso interesse competir. E temos parcerias, né? Você está aqui, faz parte da parceria desse evento aqui, desse momento, a Universidade Cooperativa Abrange, do qual a gente constrói uma relação muito bacana e muito profícua que a gente entende que podemos fazer junto. Cara, não precisa, nós não somos concorrentes, né? Nós queremos o bem para o mercado. Então, diversas parcerias são realizadas. Eu tenho muito orgulho, né, em participar como professor em muitos dos eventos, muitos dos cursos do MBA da Abrange, sem problema nenhum. Estou levando lá um pouco do que eu conheço, um pouco da minha visão, mas a gente construindo junto, né, essa relação, porque esse é o princípio da Unidas, é o princípio eu brinco que é open, open, open. Nada aqui é fechado, nada o nosso escritório de valor está de portas abertas, com números, com processos, todo mundo pode vir, ver, criticar, pode copiar, pode fazer melhor, ótimo. Estou doido para alguém vir copiar e fazer melhor, não tem problema. Eu só peço que tenha a mesma proposta nossa, vamos fazer tudo aberto. Porque não adianta mudar a CACI, não adianta mudar as autogestões. A gente precisa de uma mudança no setor. Nós precisamos trazer mais pessoas para a saúde suplementar. A gente tem um índice de ineficiência que beira 40% a 50%. Gente, se eu falar de 50%, eu estou dizendo que metade do que eu gasto hoje é desperdício. Se eu conseguisse reduzir isso em 20%, nós estamos falando de 50 milhões de pessoas, para arredondar, não chega a isso, mas 49, 48... Mas se a gente arredondasse em 50 milhões de pessoas, 20%, coloca mais 10 milhões de pessoas no sistema sem gastar R$1. Sem gastar R$1. São 10 milhões de pessoas a menos para o SUS trabalhar. Então, assim, a gente consegue fazer isso. Eu estou falando de reduzir 20%. Metade do que a gente sabe que, no mínimo, nós temos de desperdício, que seria em torno de 40%. Então, assim, a transformação, ela tem que acontecer no setor, ela tem que acontecer em todo mundo, não é nosso. Então, não tem como fazer isso se a gente não fizer as coisas de portas abertas. A Unidas sempre esteve e sempre está de portas. Nenhum trabalho é nosso. A gestão que nós estamos criando aqui, o certificado de gestor, qualquer gestor. Se amanhã o sistema Unimed quiser vir participar com a gente, quiser construir, constrói junto, não tem problema.
Adaptamos o modelo, melhoramos o modelo e vamos certificar os gestores da Unimed, vamos certificar os gestores da Brand. Não tem problema nenhum, todo mundo junto. Aqui não tem vaidade, não precisa ser bandeira unidas, não precisa ser. O que a gente precisa é ter no sistema de saúde gestores mais bem qualificados para tomarem melhores decisões e para serem mais eficientes. Essa é a lógica do jogo. Simples assim, simples assim. O Anderson, muito interessante isso. Pegando esse gancho com relação ao DNA aberto da Unidas, né? É impossível pensar em saúde, em futuro, sem mencionar a Unishare, né? A primeira plataforma de compartilhamento de serviços de saúde entre autogestões. Em que pé está esse projeto? Quais são os benefícios que vocês já experimentaram pela adoção do sistema? A gente tem uma vantagem, e aí eu sou bem objetivo e transparente, até em respeito a quem está nos ouvindo ou nos assistindo em algum momento, assim, as autogestões têm uma característica muito peculiar, e a gente tem que entender isso. Isso não é nem melhor nem pior, é uma característica nossa. Nós somos empresas não concorrentes, então isso facilita muito um ambiente de colaboração, de compartilhamento, isso é um fato. Apesar de eu defender o compartilhamento mesmo entre concorrentes, eu acho que a gente copia muito do que não presta no mercado americano, mas a gente não copia essa lógica que o mercado americano tem de compartilhamento. Então, eles são aptos, né, sempre ávidos, né, sempre a cooperar, sempre a traduzir números, a informar. Claro que não é tão mundo de Alice assim, mas é muito mais do que o Brasil, que todo mundo quer guardar o dado para si, todo mundo quer guardar o seu ganho para si. Mas, tirando esse capítulo à parte aqui, que eu nem deveria ter entrado, mas agora já foi, as autogestões não são concorrentes. Então, eu posso compartilhar dados e informações de maneira ética. É claro que ninguém quer ter o contrato que a CACI tem com o Hospital Oswaldo Cruz. Isso não é uma peça pública, eu não preciso compartilhar isso. Mas eu posso compartilhar os meus custos para cuidar de idosos de 40, 45 anos que são submetidos à angioplastia. E eu posso dizer se eu estou regulado ou não nessa especialidade, nesse processo. Então, as autogestões elas permitem isso, que é essa não concorrência permite esse compartilhamento. E daí nasceu a Unishare. Outro fato que também nos traz essa possibilidade é que existem outros segmentos que também não há uma concorrência, mas também estão em praças diferentes. E aí eu não posso comparar um plano de saúde de Curitiba com um plano de saúde de Brasília. São praças diferentes, mercados diferentes, realidades diferentes. Eu tenho 40 autogestões em São Paulo. Então eu estou na mesma praça, eu pratico a mesma rede, muito semelhante às redes das autogestões, praticamente os hospitais que atendem 10, 15, 20 autogestões, e não sou concorrente. Então a Unishare nasce desse intuito de compartilhar, de fazer uma plataforma onde a gente possa sair, e aí, claro, né, do PowerPoint, de todo o comercial que nos apresenta, e a gente começa a mostrar número. Hoje, por exemplo, vou citar um exemplo, nós temos na Unishare serviços de atenção primária, onde eu entro na Unishare e eu começo a comparar assim, qual é o NPS da empresa A? Qual é o NPS da empresa B? Isso trazido da prática, isso trazido de um contrato real, validado por uma autogestão, porque essas empresas já têm contrato com alguma autogestão. Então, quando ele fala que o NPS dele é 94, fala, pô, mas 94? Mas se você funciona, eu funciono na autogestão XPTO. E aí você liga na autogestão que ela fala, não, é 94 mesmo. Então, assim, você tem segurança que aquelas informações que estão ali compartilhadas, então tem uma predisposição do prestador de serviço em participar, quer dizer, porque ele dá a cara a tapa, né? Ele realmente dá aquele número como transparência, e como o processo é open, é aberto, isso tudo é demonstrado para todo mundo. Um concorrente vê o outro. Fala, cara, aqui eu não estou preocupado em privilegiar ninguém. Se você estiver no fim da fila, eu quero que você veja que está no fim da fila dos indicadores e eu quero que você melhore. Porque eu, enquanto contratante de serviço, eu quero ter 10, 15, 20 serviços de atenção primária com qualidade. Eu preciso disso para o setor. É carente hoje de serviço. Então, hoje, por exemplo, como fruto, Lucas, que você perguntou, nós já temos processos de escolhas de parceiros para alguns serviços em que essas empresas de autogestão tomaram como base o resultado da Unishare e colocaram isso no seu processo, na sua nota de aprovação para a sua governança, dizendo, olha, diretoria, indicamos o serviço tal, porque está aqui a página da Unishare. Olha como é que está o resultado dessa empresa
Então, ela apresenta os indicadores que estão mais condizentes com o que eu quero ter aqui, como eu preconizo como prioritário. E aí é uma concorrência sadia, é uma concorrência aberta, é uma concorrência que todos ganham. A gente, inclusive, tem ideias de promover discussões de caso, de melhorias, todo mundo na mesa. Todo mundo na mesa. A Unidas sendo ali o hub, mais uma vez, sendo essa grande sala de reunião. Mas por que não colocar os concorrentes na mesa? Por que não construir algumas soluções em conjuntos? Porque quando a gente olha para o mercado, e eu olho como comprador, eu falo assim, cara, esse cara é muito bom nisso. Mas naquilo ali ele não é o forte dele. O outro já é bom daquele lado. Quando você fecha a parceria com um só, você pega o ônus e o bônus. Você pega tudo aquilo que o cara faz de bem, mas leva a reboque aquilo que ele não faz tão bem. Eu falo, não podemos juntar esses dois e a gente fazer junto? Por que não? Por que não construir parcerias que a gente faça, né? Porque tem que ser só eu, sozinho. Vamos fazer. O oceano é muito grande, gente. Eu insisto nisso. Assim, o oceano é muito grande, tem espaço para todo mundo. Vamos fazer coisas mais propositivas e vamos fazer coisas que realmente façam diferença. Porque o nosso risco, o nosso grande risco, é fazer mais do mesmo. Tem 20 anos que a gente faz a mesma coisa em saúde no Brasil. Tem 20 anos que nós tentamos todo dia fazer melhor o que a gente fazia ontem. Isso não resolve. Rasgue isso, jogue fora. Comece do zero. Nós precisamos fazer diferente. Me perguntam, Anderson, é uma surpresa os resultados de saúde de 2022? Está todo mundo aí, desculpe a palavra, mas ferrado, né? Está todo mundo aí com a sinistralidade batendo nas alturas, está todo mundo, os serviços, os hospitais, os prestadores, está todo mundo com dificuldade. Eu falo, qual a novidade? Nós estamos fazendo em 2022 o que a gente fazia em 2018, em 2019, em 2017. O que estamos fazendo diferente? Telemedicina. Telemedicina é o quê, gente? Telemedicina muda o quê numa equação de custo? Se ela for mal implementada, ela aumenta seu custo. Ela é mais uma porta aberta, fragmentada, mais um conto. Então, assim, não temos nada de diferente. Nós estamos operando saúde como a gente opera. A pior coisa que aconteceu para o mercado de saúde e para as pessoas foi a Covid. Foi a Covid, eu não tenho dúvida disso. Porque a Covid, ela deu, principalmente para quem é a grande caixa d'água que irriga o setor de recursos, que são as operadoras, ela deu um fôlego que muitos imaginavam que aquele seria, uma palavra que eu odeio, mas que faz muito sentido, assim, né, para o novo normal. Estamos num novo patamar de sinistralidade. A sinistralidade de quase todos os planos de saúde de 2020 foram maravilhosas. E aí eu me ancoro nessa sinistralidade e eu não mudo o que eu fazia antes. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Aí chega 2021, ainda muito reflexo, ainda outras ondas de pandemia e que você não sabe o que é. Aí bate 2022, que a Europa não consegue atender as pessoas. Europa, estou falando de Suíça, estou falando de Dinamarca, estou falando de aeroporto de Londres, não estou falando do nosso Tupiniquim. Não consegue atender as pessoas porque é um boom de pós-pandemia. Né? Todo mundo agora está vivendo, de fato, um cenário pós-pandemia. Seja ela o fim ou não fim, não vou discutir aqui, mas todo mundo vive um cenário de pós-pandemia. Fazendo a mesma coisa que faziam em 2016, em 2017, em 2018. Como é que eu vou esperar que dezembro de 2022 me traga um resultado diferente? Não tem como esperar. Vão vir os mesmos resultados catastróficos que vieram ao final de 16, ao final de 17, ao final de 18. Não tem como fazer. Vai passar para acomodação? Vai resolver? Vai. O mercado se resolve. O mercado é uma engenharia perfeita, né? Ele se resolve, ele se ajusta, ele se faz. Mas a gente poderia fazer com menos sofrimento. Nós poderíamos fazer isso de uma outra forma. Escolhemos não fazer diferente. Escolhemos fazer melhor o que a gente fazia ontem. Mas isso não está dando mais certo. Isso não está funcionando, sabe? Não está funcionando. E aí começo, então, a ganhar patrocínio, que eu acho muito legal, essa é a minha visão otimista. Começo a ganhar patrocínio projetos que, de fato, fazem diferença. Como eu citei aqui, o do VBHC e outros processos. Esses, sim, vão fazer diferença. Porque o problema é o seguinte, se eu pagar alguém que faz um serviço, um médico que faz consulta, se eu pagar por consulta ou per capita, é tudo conta de chegada. Todo mundo vai fazer a conta. Cara, para eu atender essas pessoas, quantas pessoas vão vir? 1% dessas pessoas vão me ligar ou vão vir ao meu consultório. Isso vai me demandar quanto tempo de serviço? Isso vai me demandar 30 horas semanais. Quanto que eu vou cobrar por isso? Todo mundo faz conta de chegada. O que muda quando eu mudo a lógica de financiamento ou de remuneração, seja qual for? O incentivo. Porque quando eu pago por produção,
eu incentivo a produção. Quando eu pago modelos mais de compartilhamento de risco, mais globais, eu incentivo a eficiência. Agora, só funciona eficiência, a gente tem que ter custo e qualidade. Só funciona se eu mudar o meu mindset e começar a medir qualidade. Se eu não medir qualidade, eu começo a ter preços previsíveis, mas subtratamento. Eu começo a não tratar as pessoas como deveriam, porque no meu preço fixo, eu quero ter margem de receita, de lucro. Então, há uma responsabilidade de todos em que, ao se mudar a lógica, se mude a lógica do acompanhamento. Falando mais especificamente, por exemplo, de auditoria, se hoje o meu médico, o meu enfermeiro auditor vai verificar se foi utilizado aquele medicamento, se foi ministrado, se aquilo está certo, se vou contar as bolinhas de algodão, vou contar os ml de álcool para ver se é isso mesmo, esse cara tem que rasgar toda a sua experiência de auditoria e começar a verificar a auditoria de qualidade. Esse cara está indo para casa no tempo certo? Esse cara reinternou? Essa pessoa acessou a dor realmente? O tratamento dela foi o que precisava? Ela voltou ao trabalho no tempo que era esperado? Olha a mudança de mindset que o sistema precisa ter. Porque não tem omelete sem quebrar ovos. Não existe bala de prata assim, mudei o modelo de remuneração, resolvi o problema da saúde. Não vai resolver. Agora, a gente precisa ter coragem de fazer diferente, porque o que a gente fazia 20 anos atrás e cada dia a gente faz melhor, cada dia nossos sistemas são melhores para controlar custo, cada dia nossos sistemas são melhores para controlar fraude, cada dia nossos sistemas são melhores para controlar fee for service. Não resolve. Rasga esse sistema, meu amigo. Rasga. Não adianta eu controlar quantas gotas de pirona foi dado ao paciente no sistema. Isso não preciso saber disso. Eu preciso saber como é que esse paciente foi para casa. O que aconteceu com ele? Perfeito. Bom, Anderson, o oceano é grande e nós vamos parar essa navegação para voltar outro dia, mas queria passar para o Lucas para as considerações finais. Nadando nessas reflexões do Anderson aqui, porque realmente, mais uma vez aqui, mais um convidado nosso traz à mesa a questão desse momento, da necessidade de romper com essa cultura até então estabelecida e passar a encarar a forma de remuneração de uma maneira diferente. Então, muito interessante. Anderson, obrigado por compartilhar essas reflexões conosco. Já estou te dizendo aí que você falou que você é professor no MBA lá da UCA, já está na minha lista de desejos aí me inscrever para essa formação. Obrigado pela aula, obrigado pela parceria e fica aí o convite para você voltar nos novos episódios aí. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, André. É isso, Anderson. Obrigado, André. Obrigado, Lucas, a todos que estão nos ouvindo, né? E parabéns pela iniciativa. Eu acho muito bacana. Acho que a gente precisa debater, precisamos, de fato, falar sobre isso e tenho certeza que o sucesso aqui do trabalho de vocês, junto com a MIT, que também é parceira nossa da Unidas também, vai ser fantástico aí. E é isso, né? Estamos mais uma vez nos unindo, né? Sentando à mesa Unidas, Abrange, M3BS, MIT Technology Review. Acho que esse é o meu otimismo, de ver essas mudanças, de ver todo mundo que acredita que a gente pode fazer diferente, melhor, sentados à mesa para fazer. Isso é muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Que é isso, obrigado, Anderson. Ouvimos Anderson Mendes, presidente da Unidas. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UCAcast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Berinatti e Scarabel Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.